Obrigada, Manu. Já tá toda aqui. Então, muito boa noite. Nós queríamos agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. É uma honra, né? Porque vocês estão nos prestigiando a TISA, a Elo Goodrich, as empresas, a Sense, e a gente pretende essas três parceiras aí, nós pretendemos a cada mês ter um webinar com temas diferentes, nós aceitamos sugestões, como nós pedimos aí no Instagram. Hoje a gente vai ter a noite aí de avaliação e integração sensorial com a Maria Cristina de Oliveira, a Tina, que vocês já conhecem, e a doutora Marília Bernal, que também a maioria de vocês já conhece também. Todo mundo também me conhece, assim, espero. Mas sejam todos bem-vindos. Um webinar, a gente quer que tenha um tom de uma roda de conversa, um bate-papo, né, para a gente trocar aí informações importantes acerca de alguns temas que a gente elegeu para esse começo e depois a gente, né, em qualquer momento a gente aceita sugestões. Então, eu vou passar a palavra para a Marília, que é a nossa primeira convidada. A Marília é a nossa convidada. Queremos, né, Tina, agradecer a presença da Marília também, para estar aqui com a gente nessa noite. E sejam todos bem-vindos, e eu espero que cada um de vocês tenha aí um grande aproveitamento. Então, já Boa noite. boa noite, já Eu vou, está vou compartilhado. compartilhar aqui. Deu certo? Deu certo. Ufa, eu não sou muito. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer e parabenizar a iniciativa das três, e dizer que a ABS está apoiando bastante, né? Então, não venho como ABS necessariamente, mas acho realmente que é uma iniciativa muito importante abrir esse espaço para que a gente possa falar sobre algumas questões aí da integração sensorial e poder ter tanta gente bacana junto com a gente aqui nas discussões, né? Poder trocar informações e crescer cada vez mais. Na Então, gostaria de verdade, parabenizar. foi Oi? falha minha. Eu esqueci de colocar, eu como da Abs também esqueci de nos colocar aqui como apoiadoras. É muita coisa também, né? É, Mas acho que é importante a gente dizer que a ABS está apoiando mesmo, né? Então, até divulgou também, apoiou em bastante lugar. E gostaria de agradecer aí o convite. Achei muito legal também a escolha do tema para começar a esses webinar, né? Porque a avaliação é o primeiro passo de qualquer processo aí, né? De qualquer intervenção, de qualquer processo, sempre que alguém vem para nós, para o consultório, né? Ou para qualquer lugar, a gente tem que começar pela avaliação. Ele é o primeiro passo para que a gente possa fazer qualquer trabalho, né? Então, eu achei de tema muito bacana, né? E gostei bastante porque é um tema que me interessa muito, desde sempre. Opa! A gente sabe que uma boa avaliação é um grande passo para uma boa intervenção, para uma intervenção eficaz, porque é a partir da avaliação que a gente vai traçar metas, né? Então, quando a gente traça as metas corretas mesmo, é quando a gente tem uma intervenção mais eficaz, mais certeira. Tudo o que a gente quer é uma intervenção onde a gente possa, sempre que possível, dar alta para as nossas crianças e cada vez mais rápido, né? Aqui eu peço desculpas para quem não trabalha com criança, eu acabo falando mais o termo de crianças porque está mais dentro do meu cotidiano, mas isso serve para todos os públicos, tá?
E para avaliação, é importante que a gente pense em instrumentos de avaliação, né? Porque muitas vezes a gente vai pensando só em escalas, e as escalas elas não avaliam necessariamente o desempenho do sujeito, do indivíduo. Muitas vezes elas avaliam respostas de terceiros, de outros, com relação a alguns comportamentos do indivíduo. E é a avaliação, o uso de instrumentos que vai avaliando os desempenhos mesmo da criança ou do indivíduo. Como a gente está falando em integração sensorial, eu acho importante a gente pensar em algumas questões aqui da terapia ocupacional também, né? Porque, enfim, as duas coisas estão relacionadas, né? Então, a OTA fala, né, na questão, na importância do terapeuta ocupacional como o profissional que vai ajudar a adquirir a maior autonomia possível do indivíduo no cotidiano, em suas ocupações, além de alcançar uma melhor qualidade de vida. E o COFITO traz na resolução 316 a exclusividade da terapia ocupacional em avaliar as habilidades funcionais do indivíduo, para traçar programas, né, que trabalhem com funções para o desenvolvimento das capacidades de desempenho, especialmente aí das atividades de vida diária, das atividades instrumentais de vida diária, para áreas comprometidas nesse desempenho ocupacional. Então, como terapeutas ocupacionais, a gente pensa muito em funcionalidade, né? Então, a gente pensa aí nas ocupações, em funcionalidades, é, em desempenho, é, em desafios de participação, que é um termo que temos utilizado bastante aí. Então, pensando nessa funcionalidade, como esses desafios de participação que chegam. Então, quando as pessoas nos procuram, elas trazem queixas, né? Então, seja a queixa da escola, ai, olha, a escola pediu para que eu procurasse um terapeuta ocupacional por tais motivos. Ou a própria pessoa, olha, eu estou procurando por conta de tais comportamentos que eu tenho, ou de tais dificuldades, ou a família que procura porque o filho tem algumas dificuldades, ou um médico encaminhou. Então, a gente sempre recebendo essas queixas. Essas queixas vão compondo ali para nós os desafios de participação. Então, uma recusa alimentar, uma seletividade alimentar, ou uma dificuldade com barulhos, ou um incômodo com sujeiras, por exemplo, estou dando, enfim, diversos exemplos aí, ou dificuldades na escola de permanecer um tempo específico em algumas atividades. Então, a gente vai recebendo, os indivíduos com aquelas queixas que nos trazem, né? Então a gente vai recebendo e vai acolhendo quais são as dificuldades, quais são os desafios, né? O que que traz essas pessoas para a terapia ocupacional? A partir disso, a partir dessas queixas, a gente traça na nossa cabeça diversas hipóteses, né? Muitas vezes a gente já recebe assim, olha, eu vim porque ele tem uma. Às vezes a gente já recebe até termos, né, técnicos, assim, tem uma hiperreatividade auditiva. Eu falo, nossa, né? Como? O que que acontece, né? Me diz esse comportamento que te diz isso, né? É importante que a gente vá entendendo isso, porque cada vez mais, como a integração sensorial ficou muito famosa, né, e muito falada, as pessoas já vêm assim com termos definidos, né? Às vezes a gente faz reuniões, a escola já traz vários diagnósticos sensoriais ali, olha, porque ele tem muitos problemas sensoriais. E eu tento entender, né? A gente vai tentar entender essa descrição desses comportamentos que as pessoas já definem como sensoriais. E a gente traça também na nossa cabeça algumas hipóteses diagnósticas. Então a gente vai tendo vários caminhos, né? Só que a gente vai saber qual que é o caminho certo. Porque a gente só vai ter uma boa intervenção se a gente seguir pelo caminho certo. Se a gente não seguir pelo caminho certo, a gente vai perder o nosso tempo e o tempo daquela pessoa. Então, é a avaliação que vai nos ajudar a entender qual é o caminho certo, né? A descrição daqueles comportamentos, ok, isso vai entrar como parte da minha avaliação, mas a minha avaliação vai me ajudar a definir o caminho certo. Então, é importante que a gente possa avaliar essa criança, né? E não receber com a descrição desse comportamento e traçar isso como realmente algo já definido. Realmente, então ele tem uma hiperreatividade aqui auditiva, porque já veio com
esse diagnóstico, essa descrição desse comportamento. Somos nós que vamos conseguir avaliar essa criança e poder confirmar, enfim, ou trazer outras hipóteses. Então, é, os desafios de participação, eles podem ter relação com diferentes causas, né? Então, às vezes, uma coisa que pode parecer muito óbvia para algum comportamento, como é esse que às vezes a gente já recebe, olha, é uma questão sensorial porque tem um incômodo com sujeira, né? Às vezes pode não ser, né? É a avaliação que vai dizer e a gente que vai poder entender. Por quê? Porque se não for, a gente vai encaminhar de repente para algum outro profissional que possa trabalhar de maneira mais eficaz alguns comportamentos que estão aparecendo que não cabem a nós, por exemplo. Então é importante que a gente tenha essa transparência e essa fugiu a palavra, mas que a gente tenha todo esse cuidado aí, né? E o cuidado com a descrição desses comportamentos que vêm para a gente, porque não, nem sempre realmente eles estão falando de uma base sensorial, né? A descrição dos comportamentos, por mais que sejam descrições sensoriais, nem sempre são de causas sensoriais. É a avaliação que vai nos dizer isso. É importante também que a família tenha clareza de quais são as nossas metas, que elas entendam quais são as metas, né? Eu gosto muito de dizer isso para os pais que vêm comigo, né? Não quero que você fale que está vindo aqui para trabalhar questões sensoriais, né? Eu quero que você saiba por que que ele vem de fato aqui, o que que a gente vai trabalhar, onde a gente quer chegar, né? Então, por isso, a família tem que estar junto, ela tem que participar junto da definição de metas. E aí, a gente precisa pensar em várias coisas quando a gente vai fazer a avaliação. Na escolha do instrumento, qual o instrumento que a gente vai utilizar? Qual a idade dessa pessoa? Quais os instrumentos que eu tenho disponível? Qual é a capacidade cognitiva? E aí é uma questão que surge muito, né? Cláudia, Tina, a Elô sabem disso com muito mais propriedade aí do que eu, mas desde quando eu fiz a certificação, era uma questão que eu tinha. Eu nunca vou conseguir usar esse instrumento porque as minhas crianças não vão responder esse instrumento. Isso é uma fala que sempre tem, né? E nem sempre isso acontece. Eu acho que às vezes a gente cria preconceitos e a gente acha que algumas crianças não vão responder e elas acabam respondendo sim aos questionários, aos instrumentos de avaliação. E às vezes pode ser que realmente a gente não consiga. Quanto maior for o domínio que a gente tiver aí das avaliações e dos instrumentos, a gente vai ter muito mais ferramenta para avaliar essas crianças que não respondem a esses instrumentos, né? Então é importante que o terapeuta tenha um bom conhecimento e um bom domínio aí das avaliações e da teoria. Então, se eu trabalho dentro da integração sensorial aí, é importante que eu tenha um bom conhecimento da avaliação, das avaliações, como que se faz, enfim, quem está nesse processo sabe o quanto é complexo, né? O quanto tem várias coisas aí para a gente estudar e que a gente tenha o domínio da teoria, porque é assim que a gente vai ter uma prática melhor. Importante que a gente possa utilizar instrumentos padronizados, instrumentos validados, instrumentos que são estudados, que estão validados e que a gente vá padronizando a linguagem, né? Então, não é eu acho que não fez ou não, talvez, né? Não, o instrumento nos diz com mais clareza, é isso ou não é isso, né? Dentro aí de todas as ferramentas. É, é importante que a gente possa validar junto com a família esses desafios de participação, né? Que a gente possa traçar as metas junto com a família, porque tem que ser metas que façam sentido para a família, porque vão ser através daqueles desafios de participação que a família nos trouxe. Existe um instrumento, né? É uma escala mesmo, esse é um instrumento assim, que é o Flick. Não é todo mundo que conhece, e ele avalia aí o impacto das atividades no dia a dia da família. Eu, particularmente, gosto muito desse instrumento, porque ele não diz para a gente só se a criança faz ou não faz, né? Ele diz o impacto daquela atividade dentro da rotina, e isso nos dá muita informação. Que às vezes a criança tem autonomia para alguma atividade,
e a gente acaba não pensando no impacto que ainda assim aquela atividade tem no dia a dia da família. Então, às vezes a criança tira e põe a roupa sozinha, mas o momento das trocas de roupa é muito estressante para a família. Porque a criança não gosta de usar a roupa adequada para a escola, ou para uma festa, ou no frio, enfim. E esse instrumento nos ajuda a pensar aí na rotina da família. E aí, junto com tudo isso, a gente vai pensando em metas que também não sobrecarreguem a família, né? Que sejam importantes para a família e que não sobrecarreguem. As metas que a gente vai traçar, elas têm que ser tangíveis, elas têm que ser atingíveis, aí que a gente consiga alcançá-las e que a gente possa mensurar essas evoluções, esses passos, né? Então, não pode ser uma coisa tão subjetiva, tem que ser algo que possa ser avaliado, que a gente consiga perceber as evoluções. E por isso também não pode ser algo que sobrecarregue ainda mais as famílias. Muitas famílias já chegam muito cansadas, muito sobrecarregadas. Então, é importante que a gente tenha acesso aí ao impacto desses desafios para essas famílias, né, e para esses indivíduos. E aí eu acho que é importante, sim, né, o uso de escalas para complementar aí as nossas informações. Eu não acho que as escalas não são importantes, eu só acho que elas não podem ser os únicos instrumentos que a gente usa aí na avaliação, que é importante que a gente possa usar a avaliação de desempenho da própria criança e não só escalas que avaliam através de terceiros alguns comportamentos da criança. E, bom, eu acho que é isso da minha parte. E a Tina vai falar um pouquinho mais aí de instrumento, enfim. Acho que é isso. Você quer abrir do seu computador a apresentação para você passar, Tina? Acho que talvez seja melhor, né? Porque, é, deixa eu ver se eu me acho aqui. Nossa, peraí que eu acho que eu fiz uma confusão. Estamos aqui, né? Vocês estão vendo minha Isso. tela? Sim. Bom, primeiro eu quero, né? Eu acho que a Cláudia falou da alegria mesmo e da satisfação desse momento, e eu tenho que dizer que para mim é muito legal a gente ter conseguido se organizar para fazer esse encontro, que esse é só o primeiro, e que a ABS está pelo meio junto, e que a gente faça fóruns cada vez mais de conversa, de troca, de bate-papo, de estudo, porque não há dúvida de que a integração sensorial provocou essa onda, né? Eu acho que a integração foi uma ponta de lança, né? E hoje é uma forma, é um cartão de visita da TO. Né? Eu acho que em muitos espaços as pessoas conhecem nossa profissão pela integração sensorial. E a gente tem que fazer muito bem mesmo, porque a gente está falando de uma profissão que é muito boa, que é muito bacana, que é muito importante. Então, a gente não pode deixar essa onda morrer na praia, né? A gente tem que manter essa onda alta, essa onda cada vez mais consistente, cada vez mais mostrando ao que veio, né? Não só na integração, mas enquanto especialistas dessa área, eu acho que a ideia é a gente estar reciclando, aprimorando, enfim, se trocando. E eu vou aproveitar esse encontrozinho aqui nosso hoje para trazer aqui algumas observações sobre o Easy. A gente sabe que vocês estou entendendo que todo mundo que está aqui tem a formação em integração e, na sua maior parte, no Easy. Então, eu vou um pouco fazer uma pequena atualização, e aí as meninas me ajudam, sobre o Easy especificamente. Por quê? Porque as autoras, né, a Zoe, a Suzane, as outras autoras, tiveram uma ideia que foi muito, muito, muito bacana, que foi criar um teste mais democrático.
né? De baixo custo. A gente sabe que não é totalmente de baixo custo, porque tem aquelas benditas pecinhas lá que sai cara, mas de resto, tirando aquilo, é um teste de muito baixo custo mesmo, porque o resto do material é fácil, assim, pouco trabalhoso, mas ele é barato. E todos os impressos para a gente estar aplicando, então, assim, não depende de muita coisa. Mas o fato de ser um teste mais aberto, no sentido de que não é tão não tem um rigor como o como o CIPT tem, né? No sentido da sua aplicação, daqueles materiais, aquela mala, aquela coisa toda tão rígida. Mas, por outro lado, isso traz para a gente a responsabilidade em manter uma padronização disso, porque senão a coisa começa e aí o que é o cubo de madeira vira uma pecinha de Lego, vira um brinquedo, vira isso, vira aquilo, e a coisa vai se, se perdendo. Não que isso, né? Quer dizer, você não possa testar o alcance de alguém com qualquer um desses objetos, mas isso, enquanto validade para comparação com as crianças que foram testadas com este cubinho faz a diferença. Então, a gente tem uma responsabilidade grande em manter essa história. Então, é papel, impressora, mas tem um padrão. Isso não significa que a gente vai aqui agora entrar numa linha de montagem em que não caiba nem um pouquinho da nossa individualidade. Cabe, mas a gente tem que entender que tem uma necessária uniformidade. Então, para a gente fazer uma revisão, é lembrar que as folhas do teste ainda são a fonte mais precisa de informação. Então, se você tem lá o acesso, você vai, você acessa a folha de teste e você imprime quantas você quiser. A ideia é que você não imprima muitas. Por quê? Porque ainda estão ocorrendo algumas atualizações, algumas pequenas mudanças. E eu vou falar de algumas. Então, quando vocês entram na plataforma, né, da pontuação, vocês têm lá folhas de teste e o manual. O manual ainda está na sua versão original e tem uma previsão de quando essas coisas vão acontecer. Então, primeiro, toda a estatística que ainda está sendo realizada, depois a reformulação e redação de todo o manual, depois a mudança das folhas que vão ficar enxutas e, eventualmente, disponíveis no meio eletrônico. Mas a gente vai lá e escolhe em qual idioma a gente quer trabalhar. Então, se você quer fazer um teste lá de um menininho russo, você pode escolher e aplicar, se domina o russo, ok. Se você é como eu, domina o português, a gente tem agora a opção em português de Portugal ou português do Brasil. Então, fique atento e vai lá. Porque às vezes a gente está lá e tem lá a folha, já vou xerocar do Xerox. Não, vai lá na sua plataforma porque você tem atualizações. E aqui você tem as datas dessas atualizações. Então vocês conseguem ver, inclusive, de quanto em quanto. Então, cada vez que muda um pedacinho disso, tem que mudar em todos os idiomas. Então, isso é feito, né? Tem um processo lá do pessoal que cuida disso, né? Toda a estrutura que é do teste, que vai atualizando. Então, a gente tem que buscar. Então, por exemplo, né, no teste de localização aditiva, que a gente tinha acima da cabeça, em cima da cabeça, eu apanhei tanto para entender o que que era acima, em cima, não sei o quê. Agora está normatizado, é tudo acima, a gente não sofre mais com isso. Observar sempre a questão dos 3 centímetros. Por quê? Porque desconfigura. Cada vez que a gente vai imprimir ou manda imprimir, vai lá na gráfica XYZ, desconfigura. E esses 3 centímetros é a garantia de que estas distâncias são fidedignas, são as mesmas que todas as crianças usaram.
outra inserção foi realmente um guia complementar para a pontuação do Praxis Visual Construção, posição de cadeira, que dava muita confusão, não é um teste fácil, mas enfim, de pontuar, mas esse tem lá um guia a mais que a gente pode usar nessa hora. E o teste de propriocepção, né, posição da articulação, que aí é aquele, né, o teste 14, onde a gente vai avaliar esse aspecto do onde o meu segmento, né, que é mais para cá, é 30 graus, 40 graus, 50 graus, enfim, esse teste, ele era composto de três partes, né? Ele era composto da posição correspondente de uma mão, que a gente vai lá, então vai lá na estrela, volta, o pé, e tinha uma parte que era posição das duas mãos, que até era uma coisa bem interessante, se a gente for pensar quantas atividades, né, da vida diária requer a associação, o uso complementar dessas duas mãos sem a visão. Mas as pontuações, todo o padrão, né, a coleta do padrão normativo, mostrou que havia muita dificuldade na pontuação e era um teste difícil mesmo de aplicar, tinha aporte, tinha as folhas de sulfite, põe de um jeito, põe de outro. Então, é, a Zoe, com muito pesar, porque toda vez que ela vinha dar o curso, ela falava: eu acho que esse vai ter que sair, acho que esse vai ter que sair. Este saiu. Então, esse teste não precisa mais ser aplicado, ele, enfim, não teve consistência, do ponto de vista estatístico mesmo, para ter para se manter na bateria. Quando a gente vai lá pôr os dados da criança, o que a gente vai fazer com relação aos itens 11, 12, 13, 14, 15 é pôr o skip. Então, você põe lá skip no sentido de que você não aplicou. Você não põe zero, porque se você pôr zero, você joga para baixo a pontuação da sua criança, tá? E isso não vai impactar o score total. Lembrando que hoje a gente ainda está usando para o Easy um dado normativo preliminar. A gente está usando, quando a gente testa a nossa criança e compara lá, que sai o gráfico e tal, a gente está comparando com um pouco mais de 2.300 crianças. É um número robusto, é um número, né, relevante, mas ainda é uma amostra preliminar. A amostra total, então, isso já fechou, a coleta já foi encerrada, vai ser entre 8 a 9 mil, por quê? Porque tem lá 9 mil, então teve 9 mil crianças típicas testadas. Mas, dentre esse número, tem alguns testes estão sendo excluídos por conta de discrepância mesmo na pontuação. Eventualmente, um profissional que ainda não estava bem treinado, um dado que está muito atípico. Então, provavelmente, a amostra final vai estar em torno aí dos seus 8.500, bom, enfim, entre esses dois números. E, e não há mesmo, eu não conheço, se alguém conhece, mas não acho que há na literatura nenhum teste que tenha uma amostra tão robusta como essa. Então, um parâmetro de comparação da nossa criança, que você, né, a criança que a gente testa, com esse número de crianças. Então, essas funções, né? Quer dizer, a gente sabe mais ou menos quando as crianças andam, engatinham e tal, mas quando elas conseguem perceber pontos, né? Localizar X pontos na pele. Quando elas conseguem reconhecer determinadas peças, ou perceber na sua boca algumas peças, ou identificar, ter uma memória do movimento. Então, isso a gente só tem como tem um padrão normativo. E ter um padrão normativo grande é muito bom. E ter um padrão normativo que inclui 1.200 crianças brasileiras é, é muito bom. Então, eu acho que esse mérito
dos terapeutas ocupacionais brasileiros que fizeram essa coleta gratuita, sem nenhum interesse, não era para ganhar certificação, nada disso, era porque a gente estava envolvido mesmo, então é muito legal. Quando a gente faz, né, o teste, opa, desculpa, peraí, tá. Bom, quando a gente avalia a criança, né, a gente ainda está aplicando o teste na sua integralidade, porque, na verdade, a gente ainda não tem os cortes, né, os estudos para corte, porque isso depende ainda dessa estatística. Então, qual é a expectativa? Que daqui a um tempinho a gente vai ter um corte por idade, então, com 4 anos, a gente vai fazer o teste até o item X. Com 5 anos, até o item Y, enfim. Ou a gente vai fazer a parte de rosto só para crianças mais velhas, a parte de mãos para crianças mais novas, enfim. Isso vai ser determinado pelo como essa amostra está se comportando, tá? E é a partir daí que a gente também vai ter o número de erros, né? Então, a partir do segundo erro, interrompe o teste. A partir do terceiro erro, interrompe o teste. Isso vai sair de uma forma oficial. E a gente vai contar para todo mundo quando assim que a gente souber. Mas até lá, a sugestão é que vocês revejam no último dia de treinamento de todo mundo, quando já todo mundo estava morto, cansado, foi falado, foi dada uma orientação de cada teste, como é que deveria proceder. Então, volta lá na sua apostila, volta lá no seu curso e veja, porque isso tem uma variação de teste para teste. Por enquanto, a gente está um pouco cansado de fazer o teste na íntegra, a gente usa o bom senso, mas isso vai melhorar. E quando a gente tem um resultado, né, um gráfico, a gente não pode esquecer que o que é típico, o que é entendido como típico, é o que está no intervalo entre -1 e +1, que nada mais é do que numa curva de sino, né? Então, todo atributo humano, quando a gente vai pensar em peso, altura, enfim, é, a marcha, aquisição de marcha, e tem uma distribuição. A maior parte das pessoas se concentra neste intervalo e há um desvio padrão para mais, ou para menos, ou para mais, que é o que a gente chama de desvio padrão. Quer dizer, essa criança, esse indivíduo se destacou. A gente, quando olha para o gráfico do Easy, a gente tem que entender que de -1 para +1 é essa amostra, é a maior parte, mas a gente tem um desvio para a esquerda, que significa um desempenho inferior, para a direita, um desempenho superior, com exceção do teste de nistagmo, que aí a compreensão é outra. É um nistagmo rebaixado, é um nistagmo aumentado. E a repercussão do significado de cada uma dessas informações. Dois testes não entram no gráfico. O de propriocepção força ainda não entrou, né? Ainda tem aí tratamento estatístico que está sendo realizado, então a gente ainda não tem isso disponível, e o teste de reatividade. O teste de reatividade não entrou porque não foi identificado no grupo normativo uma resposta atípica ou hiperreativa ou hiporreativa. Então, esse é um dado também para a gente de entender que na criança, né, é, que não tem questões, isso não é, elas reagem dentro daquele limiar, né, normal, digamos assim, de resposta ao estímulo. Mas na população, né, das crianças com questões, né, de integração sensorial, aí sim isso aparece. Então, hoje, como a gente lida com esses dados, é realmente fazendo uma avaliação qualitativa dessas informações. Você junta isso com as informações objetivas, né, do que, que
a análise estatística te dá, e você faz uma leitura dessas informações complementares. Lembrar também que toda avaliação que você faz, o score que a gente obtém, né, pela plataforma, ele é determinado em diferentes intervalos. Então, para crianças de 3 a 5 anos, a comparação é feita com intervalos de 6 em 6 meses. Ou seja, se a minha criança tem 3 anos e 2 meses, ela está sendo comparada com as crianças de 3 anos a 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio. Então, nesse intervalo, as crianças mudam bastante do ponto de vista das funções de integração sensorial. No intervalo de 6 a 9 anos, a mudança já é um pouco mais lenta, então o intervalo é de 1 ano, você compara uma de 8 anos e meio com crianças de 8 a 9 anos. E de 10 anos a 12, que é a última faixa do teste, o que eles viram é que tem um platô. Essas funções, a percepção tátil, o processamento vestibular, percepção auditiva, visual, as funções motoras correlacionadas, elas entram num platô. Isso significa que essas crianças funcionam mais ou menos da mesma forma. E isso significa, né, a DINE já tinha visto isso no CIPT, que há realmente uma estabilização nesse ganho. O que faz a gente pensar que se a criança tem 13, né, o adolescente tem 13 anos, 14, você até pode usar o Easy. Mas o que ainda não se sabe é quando essas funções sofrem um declínio. A gente sabe que elas sofrem, é o que eu digo. Então, a gente sabe, por exemplo, que o sistema vestibular tem um declínio, o sistema tátil tem um declínio, mas vai precisar ter estudos, pesquisas para nos dizer quando. Então, quando a gente usar eventualmente com um adolescente, é importante ter esse entendimento que, ok, ele pode estar no platô, mas se ele for mal em determinada função, não dá para dizer só que ele está indo mal. Talvez ele já esteja numa etapa do desenvolvimento onde determinadas funções têm um declínio. É claro que o raciocínio clínico, toda a leitura do caso vai esclarecer mais para a gente. De qualquer maneira, a gente reitera aqui, né, o compromisso, né, dos autores do teste continuam trabalhando arduamente em toda essa parte estatística para divulgação dos critérios de descontinuidade. Então, isso vai dar mais velocidade e a pretensão, né, a meta é que seja possível se fazer o teste em 1 hora, 1 hora e meia quando tiver esses cortes todos. Há também um processo de comparação dos resultados por língua, né? Principalmente pensando no teste de comando seguindo direções, né? Eles também têm uma pretensão de ver as diferenças no processamento sensorial por países, porque eles têm dados, né? O grupo tem dados para trabalhar até a quinta geração, né? Não é possível, é muito dado. Mas não por gênero. Isso não está na pauta. Primeiro, porque até agora eles não viram tantas diferenças. E segundo, porque realmente discutir qualquer coisa de gênero atualmente é muito complexo. Então, para finalizar, quer dizer, retomando um pouco o que a Marília falou, a gente, quando pensa em avaliação, a gente pensa que nós temos realmente muitos recursos, né? Avaliação e integração sensorial. A gente tem um primeiro recurso que é a entrevista, é conversar com essa família, é qualificar em detalhes as queixas e também procurar os pontos fortes. Procurar os pontos fortes é uma meta que a gente tem que ter, porque primeiro que a gente não vai procurar, segundo que as famílias têm dificuldade de identificar.
Então, eu acho que quando a gente fizer isso bem, a gente já se estabelece numa relação com essa família numa outra perspectiva. A gente tem o Easy, que a gente ainda está ganhando praxis, né, no uso dessa ferramenta, mas cada vez mais quem está usando sistematicamente está vendo a diferença mesmo. E a gente tem aí os perfis, né? O perfil sensorial, que eu toda vez falo, toda vez que vocês me ouvirem falar, eu vou falar. Eu ainda estou esperando uma correção com base no trabalho da Luciene, que é uma terapeuta ocupacional danada, que fez a tese dela e viu diferença da nossa criança em relação ao perfil. Então, enfim. E a gente tem o SPM na versão, né, na segunda versão, com uma disponibilidade em inglês e espanhol e mais um recurso para usar via computador que é bem eficiente, bem rápido. Um custo aí de cinco, em torno de US$ 5 por criança. A gente tem outras formas de observar essa criança e a escola é uma delas. E isso tudo, a gente vai juntar para procurar não apenas, né, um esclarecimento diagnóstico, mas, sobretudo, como estes problemas afetam a vida dessa pessoa, né? Então, muito mais do que um raciocínio só de propositivo, a gente está tentando fazer um raciocínio narrativo. Que vida é essa? Que ser humano é esse que tem essas questões? E aí a gente vai fazer esse caminho que não é pequeno, que é daqui para cá. E a gente, quando pensa, né, em tomada de decisão, a gente tem uma literatura aí que fala para a gente desse processo que é dinâmico, que depende do contexto, que depende das ferramentas que a gente usa, né, um processo contínuo, evolutivo, de uma boa coleta de dados, interpretação, avaliação, para a gente poder selecionar as ações, né? As melhores ações baseadas em evidência. Então, acho que a gente tem toda uma literatura, tem ferramenta, mas de verdade, o que a gente está procurando não é só narrar uma história, mas é construir uma história. Construir uma história, né, através dos nossos encontros terapêuticos, né, de forma que a gente se torne essa história um conto significativo, que alargue a perspectiva dessa criança com ela mesma, dessa família com essa criança, desta escola com essa criança. E a gente é ponta de lança, não tenho a menor dúvida. Então, eu acho que nosso compromisso aqui é de estar trazendo as informações que, né, a gente tem aí o privilégio de estar por perto aí do pessoal que está trabalhando no INSE, a gente tem obrigação de trazer essas informações para todos os, né, os terapeutas interessados, a gente soma nossos esforços com essa nossa grande comunidade e se mantém na onda, a despeito da idade que a gente tem. Super obrigada. Nós que agradecemos. A Tina até já fez um pouquinho o meu serviço de dar uma resumida, muito obrigada. Né, eu só queria destacar aqui a presença da Heloísa, que também está como parceira para esse webinar. A ideia, né, inicial foi aí de nós três batendo papo, não foi regado a vinho como a gente gostaria, né? Mas foi um encontro, um- uma decisão depois de pequenas reuniões que a gente tem feito quase que
quinzenalmente, então foi uma ideia que está sendo aí amadurecida e eu espero que a gente corresponda à expectativa de cada um de vocês. Na verdade, é uma ideia que nasceu o ano passado, a gente levou a ideia para a Associação Brasileira de Integração Sensorial, a ABS, que nos apoiou prontamente. Então, a gente espera aí que a gente mensalmente tenha um encontro, se eu não me engano, é toda terceira quarta-feira do mês, salvo aí junho, para a gente não competir com o Dia dos Namorados, obviamente não daria muito certo, provavelmente, né? Mas a gente quer deixar essa contribuição aqui para vocês, da, da importância desse processo terapêutico, desde a coleta da narrativa dessa família até a, a alta, né? Até poder medir esse progresso que a criança vai apresentar, e a gente quer muito que essa criança apresente esse progresso no decorrer. Mas para que esse progresso aconteça, a gente tem que acertar em todos os passos, né? Desde a coleta de informações com essa família, desde escolher a melhor avaliação, o melhor instrumento, é, um instrumento validado, assim como outros instrumentos, outras ferramentas, a gente pode estar somando aí alguns instrumentos. A gente sempre comenta o quão importante é gastar tempo, entre aspas, né, nesse momento da avaliação, porque a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. E realmente, se os fatores sensório-integrativos, os fatores sensório-motores, estão impactando a participação e engajamento ocupacional dessa criança no seu dia a dia. A partir daí, se realmente, né, como a Marília disse, se a gente confirmar as nossas hipóteses, ou descartar, mas enfim, se a gente confirmar que há um impacto no engajamento, nós vamos então partir para as metas, e aí cada terapeuta vai ter aí o seu instrumento para elencar quais são as metas, sempre baseada nos dados avaliativos junto com a demanda da família, e traçar a melhor intervenção para que essa criança tenha progresso e a gente possa dar alta para essa criança, a gente possa dar qualidade para essa família, a gente possa dar qualidade para essa criança. Então, estamos muito felizes com o número, né? A gente aumentou aí um pouquinho a possibilidade do Zoom de estar recebendo cada um de vocês. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Eu não sei se a Tina, a Marília ou a Elô querem complementar mais alguma coisa. A Tina está com a mão É, levantada. tem algumas Legal. perguntas aqui no chat, né? E aí eu acho que a gente podia tentar responder, né? A Juliana perguntou o teste de propriocepção força, o teste da garrafa, né? Ele continua, esses testes continuam, só saiu o da porta. A gente vai falar assim que fica mais fácil. E aí alguém perguntou também, e como fica a reavaliação para as crianças que fizeram com o teste? Quando a gente põe o skip, a análise estatística, né? Quer dizer, eu não vou nem conseguir descrever, porque eu nem imagino como que a análise estatística faz, mas ela faz. Ela compara o desempenho daquela criança com aquele pool de provas que você fez. Então, ele não é subtraído, ele é comparado considerando aquelas provas.
Então, aquelas pontuações são comparadas com um desempenho, porque não é uma soma aritmética, uma comparação de desempenho. Então, dos testes com os testes. Então, não tem problema. Você põe skip e você compara, isso não vai interferir. Se houve alteração máxima de idade? Não, não houve. Se eu não fui clara, o que eu quis dizer é assim, o teste vai até 12 anos, mas o que eles identificaram é que há um platô, então as crianças, a partir de 10 anos, elas funcionam muito parecidas, 10, 11, 12, nessas funções que a gente testou. Então, é factível você fazer uma hipótese de que com 13 é parecido com o que é com 12, com 14 é parecido com o que é com 12. Isso é uma hipótese com base no como essa faixa anterior está funcionando. O que é a questão é realmente quando que começa a perder. Então, a gente sabe que a gente fica mais sensível em termos vestibulares. Quem no treinamento foi fazer a avaliação de textura, viu como é difícil para alguns adultos. Aí vai ver nas crianças, elas vão bem. Então, de alguma forma, a gente até brinca que vai ver que lavou muita louça, usou muito bombril, eu não sei o que foi, mas que a gente vai tendo algumas perdas, vai. Então, quando você usa com alguém de 14, 15 anos, você fala, estou bem perto ali dos 14. Né? Alguém com 20, a gente já não sabe, precisaria ter trabalhos mostrando como é que essa população funciona. É isso. Acho que as maiores dúvidas eram essas. Não sei se mais alguém tem perguntas, a gente Sim, ou quiser fazer algum tenta responder. comentário. Tá sem som, Minela. Acho que você falou alguma coisa, não? Ah, não, tá. É que todos estão sem som, né? Qualquer coisa a gente ativa. Abre o som, se a pessoa quiser falar. Manu, você consegue ativar o som para gente? É, De todo mundo ao mesmo tempo, não. Mas se alguém quiser falar, pode dizer aqui no chat que eu ativo. tá bem. Obrigada, Priscila. Obrigada, Ju. A Ju está aqui representando a Aves por nós. Tá certo. Pelô, quer dar uma palavrinha? Ou pelo menos um oi? Então, se não tiver mais perguntas, a gente quer dizer que o nosso próximo encontro é dia 15 de maio. A gente ainda não sabe exatamente qual dos temas vai ser, porque a gente está na dependência da resposta de uma convidada, mas vai ser um daqueles temas propostos no Instagram, tá? Então, ou sobre relatórios, ou sobre questões acadêmicas, enfim, a gente está um pouco Escola, né? escola, isso. Então, a gente está aguardando uma resposta e a gente comunica vocês via mídia social. Muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui. Se vocês quiserem deixar comentários, sugestões lá nos nossos Instagrams, a gente vai estar olhando com carinho. Mais uma vez, quero agradecer, então, a presença da Marília em ter aceito esse nosso convite, o convite da Tina, da Elo e de mim. E espero aí que a gente possa se encontrar o mês que vem. E eu vi que a Tina levantou a mãozinha, talvez ela queira
falar mais uma coisinha. Não, é que alguém aqui está perguntando sobre como pode assistir depois. Então, a gente fez a gravação, a gente vai tentar subir isso, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser a estratégia, a gente já conversou com um técnico, tá? Não sei exatamente quem fez a pergunta, mas e quando a gente tiver outros convidados, a gente sempre vai ter que pedir autorização, tá? Então, a gente tem sim essa a gente gravou exatamente para isso, a gente só vai, como a gente não é nada tecnológica, a gente está aprendendo várias coisas, mas a gente tem essa intenção. E é muito bom, a gente não consegue ver a carinha de cada um, mas como a Tina falou, é muito bom estar vendo algumas pessoas. Estou muito feliz de estar vendo você, Tatiana Ferrari. Um beijo. E, claro, várias pessoas que a gente nos encontramos aí em alguns cursos, em alguns momentos aí. Espero que a gente possa. Pena que não é todo mundo que possa abrir aí a sua câmera, às vezes já está de pijaminha, tudo bem, não tem problema, mas é muito bom. A gente quer fazer desse encontro algo que a gente possa estar sempre trocando, né? Assim como em outros locais, para que a gente possa se aproximar e estar trocando informações e estar nos ajudando. Kelly, obrigada, que a gente possa estar nos ajudando uns aos outros, né? Porque é isso que vai alavancar cada vez mais a nossa profissão de terapia ocupacional. Então, eu deixo aqui o nosso muito obrigado, uma boa noite para cada um de vocês e a gente espera vocês no próximo mês, tá bom? Obrigada, boa Ah, noite. é. Tchau, tchau, um Ah, beijo. Tchau, tchau. Elo. A Elo está Tchau. Obrigada, unida também. Marília. Marília, obrigada. Que Boa noite. agradeço, gente. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau.